Pronto, tá gravando, eu acho. É, Então, essa aqui vai ser a terceira tentativa. Será não, né? Segunda tentativa. Não, a terceira. Da gente ler esse texto. Mas eu acho que vale a pena ler esse texto, de fato, para o objeto que eu propus a gente estudar. Acho que esse texto é excelente. Na verdade, nunca conheci um texto tão bom para esse assunto que a gente vai estudar quanto esse. Porque ao contrário de me pegar um livro de introdução à lógica do César Mortari, ou do Leonidas Heisenberg, ou do Koppe, ele introduz a notação russeliana e alguns conceitos, apesar da forma dele, né? Que é a base do desenvolvimento de lógica russeliano, né? Que é as descrições, as relações. Eu percebi O... isso aí que você está falando, Alan. Pode Que comentar, ele desculpa. usa ARB, né? Aquela Isso. notação bem típica de Russell. Não, mas pode comentar mais. Como tá com delay, eu atropelei você sem querer. Pode dizer. Não é só isso. Que eu percebi isso, achei curioso. Não é muito comum a gente ver, né? Nos livros É, mais recentes. esse texto eu cheguei, na verdade, porque eu estava pesquisando um pouco da história da lógica no Brasil. E aí esse texto foi apresentado como o primeiro texto de lógica matemática da América Latina. E além Pô, disso... Oi? pô lá, da hora, viu? Sim. E além disso, esse autor foi o autor que ajudou ao Quine a escrever aquele livro sobre o sentido da nova lógica. E o Quine referencia ele no prefácio, que praticamente foi uma escrita dos dois, né? Desse livro. E esse é o cara também, que aí eu descobri por perceber determinadas coerências entre as histórias, que o Adilson falou que era antes um filósofo analítico, aí foi ter uma conversa pessoal com o Quine, aí se sentiu tão decepcionado que virou um filósofo existencialista continental. Me falaram que ele virou meio místico, né? Meio esotérico. Então, eu não sei se ele virou místico ou esotérico. Não estou falando que não, não sei. Até porque uma das coisas que a gente vai ver nesse grupo, eu espero que a gente veja isso, é essa caracterização do místico na filosofia. Porque Não, sim, parece sim, que. sim. Não, Sim. é só porque que o místico é um termo que tem diversas acepções diferentes. E não que você não está usando na acepção técnica. É porque eu fico Não, perdido mas eu nessas não tô não acepções. mesmo. Eu tô usando uma acepção assim bem generalista. Que ele se tornou até um pouco. Eu não lembro quem foi que ele se aliou, mas parece que ele começou a ler um pouco de psicanálise e umas questões assim, sabe? É, o, o da Silva, na sua fase posterior a essa, que é a fase famosa dele, né, que vai aparecer nos livros de ideias filosóficas brasileiras, que ele vai ir para o lado antropológico da filosofia, muito a partir de uma leitura de Heidegger, no final da vida. E aí ele vai fazer uma análise da poética, assim. Eu não li não os outros escritos deles. Até porque eu estou querendo pegar essa base continental do berço, né, da fenomenologia. Mas parece que vai por aí que você está dizendo mesmo. E o Heidegger também tem essa vertente mística dele também, segundo Heidegger. Acho que é bem isso mesmo que você está falando. Só não estou querendo me comprometer porque realmente não peguei nenhum desses documentos para ler. Eu também não lembro não bem. Eu acho que alguém comentou comigo. Eu acho que foi o Adilson mesmo. Mas como tem muito tempo, não lembro assim direito o termo que ele usou, não. Só fica a memória distorcida do que provavelmente foi que ele disse, né? Então, já que o Alex leu o capítulo 1 e não leu a tradução,
E, na verdade, tem uma gravação que eu fiz uma apresentação sumária do que tem o conteúdo da introdução, né? Tem um vídeo gravado sobre isso. Eu estava com o Cauã na reunião. E esse período também. Acho que a gente pode passar para o capítulo 1, sim. Porque aqui, em linhas gerais, na introdução, ele vai apresentar o que é essa lógica, ele está falando, né? Que é essa lógica moderna. Vai explicitar o sentido de por que se chama lógica matemática, vai diferenciar a lógica matemática da matemática, vai dizer, em linhas gerais, quais são as diferenças entre a lógica aristotélica e essa nova lógica, por negação, ou seja, ele vai dizer que a lógica moderna não é tais coisas da lógica aristotélica, mas sem falar positivamente acerca dessa lógica moderna que ele está tratando. Isso é interessante. É mais uma apresentação por negação do que por afirmação, né? O que é essa lógica ad novo? E depois ele vai dizer que uma contribuição dela para o campo da filosofia, né? Muito por conta do positivismo lógico. E aí é no capítulo 1 que ele vai se dedicar a fazer isso, a mostrar como é que a lógica pode, de uma certa maneira, como o título sugere, ser a base da filosofia, e mostrando qual é o resultado que você tem quando toma a lógica como a base da filosofia. Uma observação pessoal, esse capítulo eu fiz muitas observações pessoais. É que não é somente a lógica como a base da filosofia. É a lógica com as premissas do positivismo lógico como a base da filosofia. Exatamente. Porque tem diversas coisas que são as premissas mesmo. Não é, você pode preservar a forma lógica, só que se você recusar as premissas, você recusa a conclusão. Para mim isso é bem notável. Pela exposição que ele faz, isso é bem visível, não é nem ocultado. Não, tanto que, assim, parece que ele já parte, é como você disse, é de uma premissa que envolve a concepção filosófica do ciclo de Vienne, do positivismo lógico, referente ao que seria um fato e o que seria uma proposição com ou sem sentido, né? Como decorrência disso. E aí é interessante porque, de início, ele argumenta que, bom, se você tem uma espécie de fato do qual você não pode verificar diretamente, você pode tentar achar uma certa um limiar probabilístico a partir das consequências desse fato, né, que você está tentando verificar indiretamente. E aí, qual é o maior, com o maior número de fatos decorrentes desse que você não pode acessar diretamente, mas esses outros que são consequência você pode, você aumenta esse limiar probabilístico. Só que aí, beleza. Isso ele fala no início, né? E no final, ele parece fazer uma argumentação tentando, digamos, contra-argumentar os argumentos finalistas, né? Que a gente normalmente chama de argumento do desígnio, da existência de uma organização superior da ordem dos fatos. E é interessante que ele faz isso utilizando algumas noções de mundos possíveis, né? Mas o que eu fiquei pensando, que em grande medida o argumento de desígnio poderia se encaixar em um desses casos em que você tem um fato que você pode verificar indiretamente a partir das consequências dele. Então, ele dá um certo arcabouço teórico para você conseguir um limiar probabilístico também em relação ao fato que, na argumentação dele, aí distinguiria o mundo A do mundo A', né? Que ele fala que se esses mundos são exatamente os mesmos, o que alteraria simplesmente seria o fato, digamos assim, de que haveria uma organização intrínseca, finalística no mundo A'. Se a gente considerar esse fato como um fato que indiretamente pode ser verificável a partir das suas consequências, a argumentação que ele faz no início poderia justificar esse argumento do desígnio. Então, esse argumento que ele dá, primeiro,
Eu acho que a gente está na mesma escola de pensamento, praticamente, porque minha leitura do positivismo também está nesse sentido. Eu acho que eles têm certas estruturas de argumentos que são interessantíssimos, mas que partem de premissas que podem ser refutadas, ou pode ser refutadas não, pode ser recusadas a depender da sua base filosófica. Sim, Eu fiz isso, por exemplo, com Kant, tem a questão da fundamentação da metafísica. Eu escrevi um texto lá pela Filosofia Vida e Morte, em que eu dizia que você pegando o Carnap, refutando a pretensão de se utilizar uma linguagem teórica na metafísica, você recusando algumas premissas, você consegue legitimar a metafísica. Você recusando algumas premissas básicas do não, positivismo. A mesma exatamente. estrutura, Exatamente, o mesmo caso é o aqui. mesmo caso que você fez. Agora, essa questão que você colocou do argumento finalista, eu tenho um problema com o argumento em si. É o seguinte: o argumento dá de barato o seguinte problemática. Imagine um mundo formado plenamente por combinatória. Só que o que ele elimina quando ele cria esse argumento é a explicação de por que esse mundo é o mundo atual e não qualquer outro. Porque quando você tem uma combinatória, entra naquilo que eu expliquei no Tractatus, né? Você vai combinando, vai combinando, vai combinando, vai combinando, vai combinando. Por acaso, um daqueles é o caso e o outro não. Por acaso. Por acaso, não no sentido. Não sei se deu para entender. Eu quero dizer assim: a princípio você não sabe o motivo. Se você for para o Leibniz vai dizer que há um critério de escolha, e esse critério de escolha é a perfeição do sistema como um todo. E quem executa essa escolha é Deus. Então, até mesmo você, usando o argumento da combinatória, pelo fato de ser essa combinatória e não outra, um filósofo como Leibniz pode dizer que isso se deve a uma força maior de Deus e ter escolhido essa possibilidade e não outra. Ou seja, o argumento da combinação pura e simplesmente não é suficiente. Porque, eu não sei se estou sendo claro, né? Porque você simplesmente ficar pensando em uma combinação que vai ser a linha, que é igualzinha ao mundo A, no final das contas, quem está fazendo a escolha da combinação é você. Esse é o ponto da minha argumentação. Porque por combinatório poderia ser qualquer outro. Mas como você Sim, quer, mas como você quer refutar a possibilidade de um desígnio, aí você escolhe uma combinação que seja análoga ao do desígnio. Ou seja, você, nesse ponto, quando você escolhe, você faz o papel que supostamente Leibniz teria atribuído a Deus, de pegar todas as possibilidades e escolher uma para efetivar. mas eu não sei se eu entendi direito, Alan, mas eu acho que isso em si não é um problema. Porque mesmo que não estivesse falando especificamente do mundo atual, mas um mundo possível qualquer, qualquer mundo possível, em que a única diferença entre este mundo A e o mundo A' seja justamente o fato de haver essa estruturação e no outro não, então eu acho que não seria tão relevante assim qual mundo se escolhe, considerando que eles tenham. Só que aí eu acho que é justamente aí onde reside o problema, porque no fim das contas haveria um fato a mais. E o fato a mais, aí provavelmente é onde eu critico ele, né, no sentido de que provavelmente ele assumiu já de graça o, o, a concepção de fato da escola de Viena, mas o fato a mais que existiria aí seria justamente o fato de que há uma estruturação finalística nesse mundo A. Só que aí, só por existir esse fato, esse mundo ele não seria correspondente à linha. Não seria. Entende? Por quê? Porque eles não têm uma correspondência de fatos. Então eles não seriam o mesmo mundo, analogamente. Só que, da maneira como ele escreve, ele não trata essa distinção, digamos, entre um mundo e o outro, tal como se fosse um fato. Para Dá ele, é para como se isso não fosse um fato. dá para repetir só a sua argumentação? Acho que eu perdi o central. Tipo,
O que é que distingue um mundo por combinatória desse mundo com desígnio? É só perder essa parte. Não, assim, pelo que eu entendi, os dois seriam qualquer mundo possível. Ele está supondo dois mundos possíveis quaisquer, na verdade, em que a única diferença entre um e o outro seria que um há uma estruturação finalística, foi o que eu entendi da argumentação dele, e no outro não há. Mas todo outro fato seria idêntico, digamos assim. Qual é o ponto? Ele falando isso, ele não atribui essa distinção entre o mundo A e o mundo A' uma caracterização de fato. Ele não fala que é um fato isso. Só que, ao meu ver, a existência de uma estruturação finalística por si só seria um fato. Essa estruturação finalística existe. Se isso por si só é um fato, então isso por si só já distinguiria substancialmente os dois mundos, de modo que eles não seriam correspondentes, A e A'. Um seria um mundo possível e o outro seria outro mundo possível. Entendi. O ponto é No, que parece que ele, como você falou, ele compra já uma concepção de fato oriunda do sistema do ciclo de Viena. Mas desculpa, eu te interrompi. Você ia falar alguma coisa? não, agora que você falou, eu entendi. No meu caso, é, eu acharia que o argumento não é muito bom, porque o fato dessa combinatória ser o mundo atual poderia implicar em um desígnio. Ou seja, se você tem um mundo Sim, eu que. entendi isso na sua argumentação. Eu Ah, sim. entendi. Então, mas Entendi. eu tô colocando isso que parece que, é, de certa maneira, a gente está falando de coisas equivalentes, só que focando em aspectos diferentes. Porque se o mundo é atual, implica em supostamente, uma combinatória de fatores implica em implicaria, supostamente, né? O fato de escolher esse mundo existente, não qualquer outro, implicaria em um desígnio. Isso parece ser o fato que é um desígnio. E é esse o ponto. Estou repetindo o que eu disse, porque Sim. parece Para que qualquer mundo atual, né? Que pudesse ser é, o atual. esse é o meu pensamento. Para qualquer combinação que ele sugerisse, só pelo fato de ter escolhido essa e não outra, parece que corrobora, desculpa, Corroboraria. com o fato do desígnio. Porque essa é a argumentação que o Leibniz faz, no final das contas. Sim, sim. Então, é esse o ponto. Eu tô em extrema concordância com você. É ele só pode chegar a essa conclusão se ele restringir o significado de fato ao entendimento do positivismo lógico. Então, exatamente. Porque se a gente considera a argumentação que ele faz no início, de que você pode verificar um fato indiretamente pelas consequências dele, você poderia também ter um critério para verificar, digamos, esse fato de que o desígnio existe, pelas consequências que ele traz. E aí seria toda a questão da harmonia pré-estabelecida, etc. Tal. Mas nesse quesito eu acho que tem uma sutileza que o texto não trata, mas que os positivistas não caem. Porque são duas teses auxiliares que o texto não distingue. Que é a tese da verificação, eu até fiz uma anotação aqui, a tese da verificação e a tese pragmatista do sentido. Eles se tratam como se fosse o mesmo critério, mas são diferentes. Pragmatista no sentido do William James. Qual é o critério pragmatista do sentido? O critério pragmatista do sentido é que uma explicação, para ela ter sentido, aí o debate sobre o que é sentido a gente ainda vai discutir muito sobre isso. Ela, ao ser assumida ou ao ser rejeitada, tem que implicar em universos distintos. Sim, E eles tratam como se isso fosse a mesma coisa da verificação indireta. E não é. O critério pragmatista do sentido, para mim, é uma tese totalmente desvinculada do critério da verificação. Ou seja, você assume, por exemplo, uma premissa. Para essa premissa ser significativa, eu vou substituir significativa por sentido, né?
Se para essa premissa ser significativa, assumir ela tem que implicar em alguma mudança no universo. Eu acho que ele menciona sutilmente, de fato, É, essa concepção. eu anotei onde ele menciona, vou colocar aqui na tela, mas pode falar, só porque essas Ele partes eu menciona anotei. justamente na argumentação sobre os mundos possíveis, que ele fala o seguinte: se você alterando esse fato, digamos, de que o desígnio existe, e isso não causa nenhuma substituição, não, nenhuma mudança, no caso, no conjunto de fatos que constitui o universo, né? Dos dois mundos, A nem a linha, se eles continuam o mesmo, logo, isso não seria algo, digamos, como é que eu poderia dizer? Não seria algo que tenha algum sentido. Essa proporção não teria sentido realmente, né? A de que o desígnio existe. E, portanto, não seria um fato verificável, né? Mas, assim, eu acho que se... Eu não conhecia isso. Eu não sabia disso que você está falando. Eu acho que ele deveria, né? Se ele estava pressupondo isso, ter dado um pouquinho mais de espaço para falar sobre isso. Eu achei esse capítulo um tanto quanto curto. E a argumentação que ele faz é muito pequena, assim. Tem muitas sutilezas e é, eu não sabia dizer quais são, mas você conseguiu apontar aí. Mas a gente lendo, a gente percebe que foi muito rápido. Há algumas sutilezas, a gente percebe isso, que deveriam ter sido mais trabalhadas, assim, né? Porque, de fato, ele deveria ter mostrado uma argumentação, em primeiro lugar, ao meu ver, né? Que justificasse a compreensão do conceito de fato que ele está utilizando aí, né? Que fato é esse? Por quê? O sentido de fato que está sendo utilizado é esse. Então, como ele não se dedica tanto a detalhar certas coisas, de fato, a argumentação interna ao texto fica um pouco comprometida. Eu acho que essa crítica que você está fazendo é super aplicável, mas eu acho que tem um bom motivo do livro ser curto, né? Que é um livro que se propõe como elementos de lógica matemática um lugar onde não tem discussão de lógica matemática. E aí eu estou falando minha conjectura, ele montou esse primeiro capítulo como se fosse uma espécie de chamariz para as pessoas estudarem esse assunto, né? Ah, veja só o que a Entendi. lógica pode resolver. Agora que Entendi. você viu o poderio da lógica, então vamos Uhum. tratar. Tanto que ele fala bem assim: os outros capítulos são independentes das doutrinas pessoais, etc, etc, e opiniões. Vocês vão conseguir. Ele fala na introdução, né? Vocês vão conseguir notar mesmo quando é opinião pessoal e quando é lógica. Mas eu vou começar o capítulo um mostrando como é que a lógica pode ser o ABC da filosofia, pode mostrar. Como Mas de pode ser, fato, né? é. Mas o que você está falando, acho que é verdadeiro. Mas eu acho que esse problema que eu estou falando do da Silva é um problema do positivismo lógico. O positivismo lógico ele identifica como critério da verificação duas coisas ao mesmo tempo. Que é essa aqui, olha. Uma seção sintética para o qual, que era o que eu estava falando, né? Para o qual, Sim. no caso de sua afirmação ou negação, o universo permanece indiferente, não vincula nenhum sentido, constituindo um simples alinhamento de símbolos. Aí eu coloquei como anotação esse aqui, olha. Uma síntese do critério do positivismo lógico, ou seja, um critério de sentido, esse critério. Só que pelo menos na época do Russell, e o Russell fala isso também, mas isso eu já tinha constatado lendo na leitura do texto do Russell, isso era uma tese defendida pelo pragmatismo. O pragmatismo definia como uma tese é, em que você avalia as concepções e as sentenças pressupondo ou hipotetizando elas e vendo a partir daí quais são as consequências. Se as consequências, que é isso, né? Se o mundo fosse diferente, caso você assumisse essas hipóteses, então elas são significativas. Caso contrário, são descartáveis. Esse é um critério pragmatista do Peirce, por exemplo. Do Só que Peirce, né? aí, Isso aí tá na semiótica? acho que tá na semiótica.
Eu acho que tá. É porque, na verdade, semiótica não é um livro, né? É um conjunto de artigos É, que são compilados porque eles supostamente falam sobre a mesma coisa. É um livro, é um livro artificial, vamos dizer assim. isso. Mas eu li, na verdade, foi nos Pensadores, né? Mas é isso, tipo, isso aqui é uma tese suplementar que não é a mesma tese do verificacionismo, ao meu ver. Você pode chamar isso aqui de verificacionismo. Mas se você chamar isso de verificacionismo, tem que chamar o outro de verificacionismo índice 2, porque é o outro critério. Então, é um critério do sentido, né, de como saber se uma determinada sentença tem sentido ou não, e um critério de avaliação de valores de verdade de sentenças. Para deixar claro, eu acho que são esses dois critérios que estão no subterfúgio. No caso, aí eu pego e faço um contraste, o Frege também tem um critério de sentido, mas o critério de sentido do Frege é totalmente sintático. Para ele, o Wittgenstein tem até uma passagem que fala sobre isso. Que ele, numa frase, ele fala, para o Frege, qualquer frase, eu vou parafrasear pelo que eu entendi, ou pelo que eu lembro. Sintaticamente bem escrita tem sentido. Eu já falo o oposto. Toda frase com sentido tem que ter uma sintaxe bem formulada. Ou seja, para o Frege, o critério de uma frase ter sentido é ser sintaticamente bem formulada. O Wittgenstein não. Primeiro a sentença tem sentido e para ela ter sentido ela tem uma sintaxe bem formulada. Então não é um critério, é uma consequência de uma frase ter sentido. Aí qual é o critério do sentido no positivismo lógico? O fato dela ser verificável a partir de um estado de percepções. Mas tem outras coisas interessantes nesse texto. Esse que você falou está no final, mas tem outra coisa muito engraçada, que é essa aqui, quando ele fala da ética, quando ele vai falar da refutação da ética, que ele vai expor aqui. Ó. Sim, sim, também vi alguns comentários sobre isso. Por exemplo, ele fala sobre aqui, sobre a distinção entre juízo de valor e normas éticas, né? Uhum. Aí ele fala aqui, ó, detenhamos-nos na análise de uma particular seção ética. Lesar o próximo é um mal. Podemos ver imediatamente que é uma norma imperativa correspondente, que diz, não deveis lesar o próximo. Aí na hora que eu li, o que eu pensei imediatamente, na minha leitura das investigações lógicas, volume 1, em que o Russell vai fazer uma análise das fórmulas deônticas em lógica e suas correspondentes descritivas. Então, também no campo da lógica, há enunciados deônticos. E aí, né, agora eu não sei qual é a avaliação que o Russell faz, mas o Russell faz uma avaliação da legitimidade e do estatuto desses enunciados. Então, qual é o estatuto de um enunciado deôntico na lógica? Por exemplo, quando você fala toda proposição deve ser verdadeira ou falsa, esse é um enunciado deôntico. Sim, E é um enunciado deôntico, que é deôntico porque ele se firma como um princípio do pensar. Também tem essa característica. Ele não é só deôntico na forma, ele é deôntico na sua apresentação. Ele aparece como uma normativa do pensamento. E aí o Russell vai investigar essa legitimidade desse tipo de formulação. E quais são as diferenças de você utilizar uma tradução de maneira descritiva? Aí seria sei lá, que eu falei, toda proposição deve ser verdadeira ou falsa, né? Aí que seria o princípio da dualidade, aí você colocaria que uma proposição é verdadeira ou falsa, e nunca as duas. Aí você tirou o caráter deôntico e você transformou isso em um caráter descritivo. E a Ursa fala que tem esses correspondentes em todas essas sentenças lógicas. Só que aí, se você levar isso em consideração, que é a observação que eu fiz, se você levar isso em consideração, que é um fato,
a crítica que ele faz à ética teórica se aplica à lógica. Justamente porque a lógica tem essas duas maneiras de expressão. Tem a maneira deôntica e tem, como pode dizer, a maneira descritiva, né? Eu estou chamando de descritiva, mas é porque falta de termo melhor. Mas dá para entender, né? É a forma S deve ser P, isso é a forma deôntica, e a forma descritiva Sim. é S é P. No entanto, o Tractatus não entra nesse problema, por quê? Porque o Tractatus se assume como um livro que já fala daquilo que não pode ser dito, então falar sobre essas estruturas lógicas já estaria no âmbito do que não pode ser falado. Então, justamente, o Tractatus está criticando essa necessidade de a gente falar esses princípios, por exemplo, toda proposição deve ser verdadeira ou falsa. Ao eu já enunciar isso já é como pode dizer, um enunciado sem sentido. Não é um contrassenso, mas é um enunciado sem sentido. Por quê? Porque dentro da linguagem isso expressa uma estrutura que não pode ser dita, mas que a própria linguagem revela. Então o Tractatus ele acaba com esse problema, a meu ver, isso só para justificar porque a gente está lendo Tractatus também, né? O Tractatus elimina esse problema, eliminando as duas formas de expressão. Então é ilegítimo você falar da lógica de maneira deôntica, como é ilegítimo você falar da lógica de maneira descritiva. É legítimo as duas maneiras. Você Aí, sabe alguma maneira descritiva nesse caso do Tractatus? não, eu acho que é essa a questão do Tractatus. É, tudo que você vai fazer em questão de lógica e por isso que deixa eu dar uma olhada aqui se ele escreveu. Por exemplo, ser jovem e não ser revolucionário é uma contradição histórica. Se encaixa como uma proposição sem sentido? Se for uma contradição, se encaixa, é uma proposição sem sentido. Mas é uma proposição sem sentido justamente porque ela está nos limites do sentido. Na verdade, a tautologia e a contradição, elas delimitam o limite do sentido. Porque todas as proposições para ter sentido, elas são contingentes. A tautologia é o limite superior, vou colocar assim, e a contradição é o limite inferior. Elas são as linhas que definem a área do sentido. Seria mais ou menos o seguinte, na analogia que eu estou fazendo, né? Você tem uma figura, que é a circunferência e o círculo. É a circunferência que delimita o círculo. Mas ela, enquanto tal, não é o círculo. Ela define o escopo do círculo, mas você não pode dizer que ela pertence ao círculo. Que círculo é uma coisa e essa linha que vai delimitar o círculo é outra, totalmente distinta. E É, aí, eu entendi essa proposição do Expedito mais como uma questão, assim, moral também, em certo sentido, né? Apesar de não ter assim, porque não parece ser algo verificável factualmente, digamos, né? No caso, vou ler, ser jovem e não ser revolucionário é uma sim. contradição histórica. Parece pressupor que todo jovem deve ser um revolucionário. Exato, é uma frase do Lenin, né? E aí é como se fosse o imperativo. Se você é jovem, você precisa ser revolucionário. Aí encaixa no caso ético que o Silva está falando aí. Que não tem sentido. Isso. Isso que não tem sentido. E também encaixa no que Alan falou, porque, por exemplo, se você é jovem, é sempre verdade que você tem que ser revolucionário. Então isso torna a frase tautológica. É isso? Isso. No caso do Wittgenstein, do Tractatus, o que você vai ter que fazer é mostrar, de uma certa maneira, que apesar de não explícito, esse enunciado em algum momento vai levar a uma contradição explícita. Porque tem enunciados, isso não está no Tractatus, isso é incremento meu, mas tem enunciados que eles têm
contradição, mas que ela não é explícita. Quando eu falo explícita, ela não é formal. O que quer dizer? Por exemplo, um problema clássico no tratado do Wittgenstein é o problema das cores, né? Uhum. Que é tipo algo, como pode dizer, não pode possuir duas cores ao mesmo tempo. Mas se você formalizar isso, isso não vai dar algo da forma P e não P. Porque a cor amarelo você simboliza como um fato um e a cor vermelha você simboliza como um fato 2. E você não vai conseguir, de uma certa maneira, de maneira superficial, pelo menos, tirar dessa forma um P e não P. Mas aí qual é a questão que fica por trás? Será que nas estruturas internas das cores a gente não consegue identificar como pode dizer, essa contradição? O que eu quero dizer é porque fenomenologicamente as cores nos são apresentadas como fatos independentes. Mas quando você estuda a física, você percebe que as cores estão intrinsecamente uma relacionada à outra a partir de uma variação de luminosidade, uma frequência, como pode dizer? Sobrepostas, frequências sobrepostas umas com as É, outras, em um isso, espectro frequência, disposto. isso. Então, talvez se a gente fosse interpretar por esse aspecto, como pode dizer, instrumental, físico, isso não implicaria uma contradição? No aspecto fenomenológico, realmente não. Ou seja, o fato de você ver uma cor ou outra, isso não implica em contradição. Mas aí, quando você vai para a física, assumir que um objeto tem duas cores é uma contradição mesmo sistemática. Porque o jeito que você descreve a cor dentro do sistema físico acaba sendo uma característica que não pode assumir dois valores diferentes. Entende o que eu estou querendo dizer, Espírito e Compreendo. Alex? Mais ou menos. Mais ou Por menos. exemplo, tem frequências de cores que estão entre uma cor e outra. E aí, de repente, a lã vê uma cor, você vê outra. Mas aí, dentro do espectro, que é um número, que é uma frequência, que é um número dado, é um certo número que não é nenhuma cor nem outra. Então, É. parece ter dois valores verdades com uma mesma cor que está indefinida, entre aspas. Só que na física não. Se você pegar um instrumento de medição de radiação, ele vai dar um valor estanque. E tipo, as cores, eu estou falando fenomenologicamente mesmo. As cores, a nossa percepção de cor depende muito do contexto. Então, por exemplo, algo que num contexto você veria como branco, no outro contexto você vê como preto. Na física não acontece. Ela mede um grau de frequência de partículas. Se um determinado objeto, na incidência de luz sobre ele, emite uma certa variação ondulatória de partículas Y, se for a mesma cor do físico, vai ser o mesmo valor. Entendi. Então, e essa é uma coisa que, olha só como é engraçado. O William James já estava ciente. Esse exemplo que eu peguei das cores é do William James lá, dos Pensadores. Ele vai fazer esse tipo de argumento. Ele vai trazer assim, olha, perceber psicologicamente uma cor é diferente da cor como um fato concreto físico. Porque se você pegar um instrumento e apontar para uma determinada cor na sombra, isso vai dar uma cor diferente se você medir ela no sol. Só que para a gente é a mesma cor. Então, por exemplo, se você vê uma maçã vermelha na sombra, para você essa maçã vermelha tem a mesma cor de quando ela estivesse sobre o sol. Mas na física, a cor dá diferente. Se está na sombra, se está no sol. Ela dá diferente a depender do horário do dia.
Porque o que você está fazendo é uma medição de ondas. Então Mas ainda tem aí, essa. não é uma questão de terminológica, por exemplo, o que seria a cor de fato? Seria essa percepção fenomenológica ou seria, no caso, esse valor físico? Então, aí Qual esse é o seria o uso ponto. correto de aplicar o termo? Não, aí esse é o ponto. A cor, geralmente a filosofia vai admitir como uma descrição fenomenológica. Não pode ser, você não pode predicar cor acerca de uma característica objetiva do objeto. Vai ser assumido como uma característica fenomenológica. Na filosofia vai ser assumido assim. Ou seja, por isso que o Wittgenstein aceita o problema, no final das contas. O Wittgenstein não Sim. recusa o problema. Porque, de fato, a cor é um aspecto fenomenológico. Aí, o que eu acho que o Círculo de Viena vai fazer acerca desse respeito? Vai abandonar o campo fenomenológico e vai ir para o campo instrumental. Eu acho que é isso que o positivismo vai fazer. Então, você vai pegar instrumentos, os instrumentos vão te dar determinadas mensuras acerca de qualidades objetivas de determinados dados sensórios. Você não vai pegar os dados sensórios puros, mas essas mensuras. Senão vai dar aquele problema do Tractatus, que aí o Wittgenstein vai tentar suprimir no linha. É uma coisa maluca que ele tenta fazer ali e não resolve. Porque se você reduzir ao aspecto fenológico, não tem como resolver mesmo. O de transição, né? Você se refere? Não, o Wittgenstein, que na verdade esse problema das cores foi colocado por Ramsay, né? Aí o Wittgenstein, em algumas anotações particulares, ele tentou criar tabelas verdades que representasse esse aspecto fenomenológico. E aí ele riscava a linha dizendo que essa linha era impossível, mas não que ela é falsa, era impossível. Ele riscava, mas não tinha sucesso porque não se encaixava com a doutrina tractariana. É porque não é uma espécie de contrassenso no sentido de uma contradição lógica, né? Isso, Ainda tem sentido, aparentemente, eu dizer, por exemplo, essa cor é azul, ou melhor, essa cor não, esse objeto é azul e verde, no sentido de que apresenta as duas cores. Não parece ser uma pseudoproposição, né? Parece que ainda estou descrevendo algo factualmente. isso. Isso mesmo. Só que aí você, na hora H, vê que isso é impossível. E agora? Uhum. Como é que você resolve? Instrumentalmente, como eu falei, pela física você resolve tranquilo, porque a física não vai partir da percepção subjetiva de um determinado pesquisador acerca das cores. Ele vai pegar um instrumento, apontar para um determinado objeto em determinadas condições fixas e vai, a partir disso, criar uma mensura. Então, qualquer observador que se coloque naquele ponto de vista, com aqueles instrumentos e com aquelas condições, dentro de uma margem de erro, que não é exato. É até por isso que Felipe falou uma vez que a física não é ciência exata. Que ele leu um texto defendendo isso. É porque, de fato, qualquer ciência que aplica matemática sempre aplica dentro de margem de erro. Porque a mensura já implica erro. Necessariamente. Necessariamente. Então, dentro de uma margem de erro, tem que dar um determinado valor. E aí você tem uma determinada objetividade acerca de uma característica do objeto que nos remete fenomenologicamente a uma determinada característica. Isso, na verdade, aí a gente puxa a sardinha porque os professores ficam falando pra gente, né? Aí, na verdade, está entrando em Locke, naquelas qualidades primárias e qualidades secundárias. As cores vão ser as qualidades secundárias. São mais provenientes da nossa forma de perceber o objeto do que propriamente do objeto. Apesar do objeto provocar eles na gente. Só que também tem as qualidades primárias, que são as qualidades que você pode associar intrinsecamente àquele objeto. É, eu acho que essa discussão das cores, para mim, é um tanto quanto nebulosa, principalmente Wittgenstein, assim. Eu lembro que Marco Silva apresentou um negócio sobre isso lá na UFS. E ele apresentou justamente isso que você falou, né? Dentro do quadrado de oposições lógicas, não foi?
Eu não lembro. Eu realmente não lembro. Mas categoria. pode falar. Então, e ele mencionou isso, que não parecia envolver uma contradição lógica, mas uma impossibilidade, né? De fato. Só que aí eu penso o seguinte, como essa impossibilidade é factual, digamos assim, porque se depende mais de uma questão fenomenológica, subjetiva, portanto, eu não acho que seria um problema, de fato, para a tese geral do Tractatus, assim. É um problema geral para a tese de Tractatus, porque você só pode falar em impossibilidades e necessidades na lógica. Esse é o problema do Tractatus. Tirando isso, tudo é contingente. Eu gostaria de falar ainda sobre o problema do desígnio, que é o seguinte: você tem o mundo A e o mundo A', que é uma possibilidade desse mundo A, né? O mundo A', ele tem que ser um espelho, como o Alex falou, do mundo A. Então, o conjunto de fatos, a totalidade de fatos que acontece no mundo A é a totalidade de fatos que acontece no mundo A', com a diferença, pelo que eu entendi, que um destes mundos tem um desígnio e outro não. Então, como a gente faria para descobrir se é o caso que existe um desígnio? Por exemplo, se o mundo é tudo que é o caso, e o Silva falar aí o seguinte: para saber se é o caso, tem duas formas de se fazer isso, de uma forma direta, de uma forma indireta. A forma direta é você verificando de fato que aquilo é o caso, porque você está vendo aquilo aconteceu. Mas a forma indireta são as consequências daquilo que você não pode ver, né? E, tipo, para a gente saber se é o caso que o mundo é designado, a gente não tem como verificar isso no mundo, certo? A gente só poderia ver as consequências desse desígnio. Ao que me parece, a argumentação lógica, ela caminha independentemente se é o caso ou não é o caso que existe um desígnio. Então, como diria, salvo engano, o Heisenberg, com relação a Deus, a hipótese de Deus ela é descartável para o encaminhar da teoria física, a hipótese do desígnio é descartável para o encaminhar da lógica, né? E sobre o desígnio, como ele não pode ser verificado, talvez apenas suas consequências, talvez Wittgenstein diria sobre o desígnio cálice. Eu acho que você Mas, está certo. mas se você pode verificar ele pelas consequências, segundo o critério do Luiz, aí você verificaria ele indiretamente ainda. A questão é, quais seriam as consequências do desígnio? Né? O que a gente poderia dizer que é o caso de que isso é uma consequência do desígnio? Então, é esse o ponto que eu É isso que ela falou, né? eu acho que o indicativo do desígnio é que esse foi escolhido para ser o atual. Para mim, lá, por exemplo, o tratado falando, né? O mundo é tudo que é o caso. Aí você pergunta, aí você vê que o mundo vai ser, na verdade, um conjunto de estados de coisas que eu vou falar uma linguagem que a gente está usando, né? Que foi efetivado. Que existe estado de coisas, assim, subsiste estado de coisas, para usar uma nomenclatura melhor, subsiste estado de coisas, e um deles foi escolhido para ser efetivado. E aí, esses são os fatos. Então, Aí a pergunta é: pelo que a oi? gente tem da biologia moderna, né, a teoria da sopa, né, é que dentro dessa sopa, no início do planeta, com condições, o planeta tinha condições muito ásperas, muito adversas, temperaturas muito altas, e aí ele foi se resfriando. E aí dentro dessa poça d'água, veja, são o estado de coisas, estou falando do estado de coisas que possibilitou a vida. Dentro dessa poça d'água, algumas moléculas primitivas foram se agrupando e elas começaram a fazer troca de energia e como elas começaram a se dar bem nessa troca de energia, elas começaram a passar, entre aspas, a viver juntas uma da outra, formando moléculas primitivas e daí se foi. Sobre o desígnio. Veja, é muita possibilidade que tem que acontecer para que esse conjunto de coisas todas tenha acontecido para que a vida tenha sido possível.
E aí, o que eu quero dizer é o seguinte, pô, o cara tá com um som bem alto aqui, velho, tá osso. E aí, o que eu quero dizer é o seguinte, em outros universos, tem que ter acontecido esses estados de coisas também, porque é um espelho do nosso, mas em um foi o acaso, no outro foi designado. Então, qual a probabilidade, a questão é essa, qual a probabilidade de tudo isso ter acontecido por acaso ou não? Porque é muita coisa para acontecer junta para que isso tenha acontecido. Então, é exatamente esse o ponto da minha argumentação. Existe uma diferença qualitativa imensa que habilita o desígnio, que é tipo, existe uma possibilidade que foi efetivada. Uma possibilidade que foi efetivada. Você deu dentro de um escopo de possibilidades, você escolheu uma e deu uma característica que claro, né? Vou falar a partir dos metafísicos. Você teria que afirmar que uma característica tão potente quanto a efetivação vem ex nihilo. Esse é o ponto. Então imagine que você tem algo possível. Esse algo possível em si mesmo ele não tem realidade suficiente para se fazer produzir. E aí, aí a gente apela para a acessibilidade humana. Né? Tem uma diferença bem grande entre algo que é possível e algo que aconteceu. Tipo, uma característica tão grande que você determina uma pessoa morrer, uma pessoa ter sobrevivido a um determinado acidente, por exemplo. Existe uma diferença gritante entre algo que aconteceu e algo que quase aconteceu ou que era possível acontecer. Há uma diferença gritante. Nesse aspecto predicativo mesmo, de uma incrementação de qualidade. Então, para os metafísicos, principalmente eu estou pensando no Leibniz, o Aristóteles também tem parte desse problema. O fato de simplesmente de existir algo real, em contraponto a algo possível, exige uma mudança de qualidade enorme. Que você não pode simplesmente falar que a própria possibilidade se efetivou. Ou O senão Alan, você. Pode ser, Também, por desculpa. exemplo, tem um detalhe aqui na física quântica. não. Deixa eu dar um exemplo que ele é muito interessante. Por exemplo, tem o princípio de exclusão de Pauli, que ele diz o seguinte: um elétron não pode estar no mesmo estado quântico, espacial e de spin. Dois elétrons não podem estar nesses mesmos estados espaciais e de spin. Isso possibilita com que os átomos se liguem formando moléculas. Se não fosse esse princípio de Pauli, de que o elétron pode estar no mesmo estado espacial quântico e de spin, a vida seria impossível, porque sem a formação de moléculas, não formaria vida nenhuma em todo o universo. Então a gente pode pegar, por exemplo, somente um caso. É o caso de que o elétron não pode estar no mesmo estado quântico espacial de spin. É o caso. Por conta desse detalhezinho, é possível existir vida. Então, por exemplo, a gente pode resumir todos esses estados de coisas que eu acabei de falar anteriormente em apenas um. Se não fosse o detalhe de que o elétron não pode estar no mesmo estado espacial quanto de spin, somente somente esse fato já não existiria vida. Então, a gente pode tentar trabalhar esse problema pegando um exemplo como esse, de forma que se ele não existisse, se fosse permitido o elétron estar num estado espacial quanto que spin, mesmo que outro, né, se dois elétrons pudessem estar nos mesmos estados, já não existiria vida. Então, por exemplo, em um universo possível que não existe vida, talvez o elétron poderia estar no mesmo estado quântico espacial de spin. Como não é o caso, e a gente está nesse universo, só por esse detalhe, não preciso nem olhar para os outros, existe vida, a possibilidade de vida. Então, o que eu acho que ela está querendo dizer é que o critério para dizer que o nosso mundo é o designado a ter uma, digamos, uma finalidade é justamente o fato desse ser o mundo atual. Só que eu não lembro qual é o trecho que ele fala isso. Exato. O que eu fiz foi, ao invés de pegar um estado de coisas, eu peguei uma que é fundamental para a vida. Não, o Silva não fala isso. Eu estou contra-argumentando contra o Silva. Porque Pelo que eu entendi, não parece ser isso que caracteriza necessariamente o desígnio.
Porque Não, se fosse a atualidade do mundo, por exemplo, seria um fato, isso em si mesmo? Poderia repetir a pergunta? A atualidade do mundo, que o mundo possível A seja o mundo atual, essa sentença, digamos assim, ela designa um fato? Ela se refere a um fato? É um fato. O mundo atual, da forma que ele é um fato. Então seria um fato que distingue o mundo A do mundo A linha ainda. Então isso iria contra a argumentação dele. Agora sim, se não for isso, porque qual é o critério que ele está utilizando para dizer que há um desígnio ou não? O que, caracteriza isso? Ao meu ver, a linha da argumentação dele é justamente para dizer que não há, que isso é uma questão vazia. Só que isso, ao meu ver, pode ser um fato, se encarado fenomenologicamente a partir digamos, da percepção dos fatos oriundos da consequência deste. Tá? Compreendo. O que eu estou de acordo. O que eu fiz foi pegar um fato. É fato que o elétron não pode estar no mesmo estado espacial, Sim. quântico e de spin que outro elétron. Não pode. Isso permitiu que exista vida e por existir vida nós estamos aqui. Sim. O que eu fiz foi Exatamente. ao invés de pegar um conjunto, de fato, eu tentei pegar um para dar um exemplo. Então nós não estaríamos aqui discutindo isso. Então, de todo modo, só para encerrar, o que distingue o mundo A e a linha é o fato disso não ser permitido. Né? Do elétron não permitir dois elétrons no mesmo estado quântico espacial de spin. De todo modo, parece que ele assume isso. Né? Ele assume e vamos para frente. Eu entendi. Foi tipo um exemplo, né, para mostrar que Isso, peguei um exemplo que não existiria vida se não fosse isso. Fala aí, Alan. não, eu só vou explicar porque eu citei esse exemplo. Porque eu estou partindo, por exemplo, de uma filosofia como a do Leibniz. E a filosofia do Leibniz vai dizer que tem um desígnio, que é o que as pessoas rechaçam no Leibniz sem entender muito bem, que é o critério do melhor dos mundos possíveis. Exatamente, esse é o melhor dos mundos possíveis. Esse critério do melhor dos mundos possíveis é a avaliação do Leibniz do problema do desígnio. De fato, o nosso mundo atual tem o desígnio. E o desígnio na qual ele foi escolhido foi ser o melhor dos mundos possíveis. Aí a questão que se coloca como é que o Leibniz sabe disso, coisa do tipo? Aí, por conta da diferença essencial entre algo ser atual e algo ser possível. Porque para que uma possibilidade seja possível dentro da metafísica, você vai ter é o que eu estava explicando antes, você vai ter que defender duas coisas. Ou você vai defender que há um ente de realidade infinita que vai incrementar essa qualidade nessa possibilidade, ou você afirma que existe um incremento qualitativo ex nihilo. No caso dos modernos, eles aderiam à primeira explicação. E aí, qual o ponto? Qual é o critério que Deus escolheu esse e não outro sistema? Aí ele vai falar, o critério do desígnio dele é que como um sistema todo coerente e fechado, e por ele ter sido efetivado é porque ele é o melhor dos mundos possíveis. Mas qual é a premissa? É que existe, de fato, um agente que é capaz de pegar uma possibilidade, efetivar. E aí, é por isso que eu estava importando para o exemplo. E qual seria o desígnio de um mundo que só está sendo gerado por combinatória? O desígnio é ele ser efetivado, esse é o ponto. Qual é o critério de escolher ele ou não outro? O problema é que você fez um espelhamento. Você pegou um mundo que foi efetivado, escolheu um mundo por combinatória e quis falar que os dois mundos são idênticos, mas o nosso mundo tem uma diferença qualitativa, que é o quê? Ser efetivado. O fato de você ter conseguido nosso mundo por mera e simples combinatória, isso a gente faz matematicamente
pegando, por exemplo, agora vai ser um exemplo engraçado. Você pega pi e as casas racionais de pi e faz ela corresponder a cada letra do alfabeto junto com os sinais, não, com todos os signos de teclado. Em algum momento, isso é até engraçado, em algum momento você escreve a história da humanidade tal como ela aconteceu. Em algum momento isso acontece. Você consegue escrever um livro que vai explicar a história da humanidade tal como ela aconteceu. Sabe qual é a diferença entre essa combinação de signos que descreve esse mundo e qualquer outra combinação aleatória? É que ela foi efetivada. Ela é real. E como é que você explica essa efetivação? Veja, eu não estou porque geralmente quando eu faço as defesas eu fico parecendo que eu sou um teólogo, né? Que eu acredito nessas coisas, que eu acredito no desígnio. Mas é porque essas coisas não são tão fáceis de se Inclusive, refutar como as pessoas supõem, não. As pessoas pegam, fazem uma caricatura, sabe, dessas teologias é, extremamente teóricas, assim. Parece que o cara tá, sabe, imaginando que tem um papai do céu que tá moldando a areia, assim, e aí fala Não, assim, olha, você, o meu cavalinho que eu tô montando assim, vai servir para que José suba em cima e vá até a Turquia. Quando, na verdade, o argumento teórico que está por trás é algo, sabe, que você até se perde de tão complexo que é. Pelo menos inclusive ao meu ver. essa é a base do modelo do design inteligente, né? Essa é a base dos caras. Por exemplo, o fato do elétron não poder estar no mesmo espaço, no estado espacial quântico de spin que outro elétron, isso faz com que dentro do átomo os níveis energéticos sejam os mais baixos. Se não fosse feito dessa forma, os níveis energéticos seriam mais altos, os átomos estariam superenergéticos, portanto, não formariam ligação. Então, como consequência disso, do elétron não poder estar no mesmo estado espacial quanto spin que outro, faz com que alguns átomos tenham falta de elétrons, outros tenham excesso, e aí eles puderem trocar elétrons e, consecutivamente, se ligarem. O design inteligente vai dizer, olha quantas consequências só pode ter sido um desígnio que fez com que o elétron tivesse essa propriedade. Então, um partidário do design inteligente, ele se utiliza das consequências, ele vai para a consequência, então não é possível que quantas consequências dessa não tenha sido causada por um desígnio. É a mesma base. eu também vejo o seguinte, que tem uma questão que ela falou, que é o seguinte, o Luiz, ele está escrevendo numa época em que você ainda não tem uma elaboração muito detalhada das teorias de mundo possíveis a partir de uma lógica modal. De uma lógica modal formal, tal com a semântica de mundos possíveis que o Kripke vai elaborar. Então, assim, se a gente parar para pensar que no mundo há linha, para, digamos, nós três aqui, desse mundo à linha, que ele é um espelho do nosso mundo. Se nesse mundo à linha, nós três aqui, por exemplo, estamos lá e a gente refletir sobre a atualidade e efetividade no mundo, para nós, desse outro mundo à linha, esse vai ser o mundo atual. Então, também tem essa questão referente à atualidade do mundo. Só que o que é que eu observo? Que eu não sei se o Vicente ele está comprando essa tese aí do Leibniz, né? De que no caso a efetivação dessa possibilidade em um mundo atual seria justamente o critério que a gente utilizaria para designar o nosso mundo como um mundo que possui uma finalidade tal, designada por um ente, né, supremamente poderoso, etc. Então, a gente poderia argumentar contra ele, apesar dessa ressalva que eu dei, de ele não estar tão, no caso,
tão próximo assim dessa semântica dos mundos possíveis, que nesse outro mundo possível, para ele seria um mundo designado. Entende? Então, como a gente está nesse mundo, para a gente ele é um mundo estruturado, finalístico e tal. Mas para quem pertence ao mundo possível e que naquele mundo, para aquela pessoa, aquele mundo é atual, poderia ver também o desígnio, tá? Então, se a gente aceita essa argumentação, daria para argumentar isso. Se a gente aceita que ele utilize esse critério. Mas, ao meu ver, não parece que ele está assumindo esse critério, né? Eu passo aí a vez para o Alan falar, que ele levantou a mão. Não, é só para dizer, tipo, de fato, o da Silva não. Eu coloquei essa perspectiva justamente para dizer que o argumento dele tem essa falha. Por exemplo, esse argumento não atingiria um leibniziano, entendeu? Esse é o ponto. Esse argumento não atingiria um leibniziano, que defende um desígnio. Entendi. Não tô falando, olha, o da Silva tá conjecturando. Não, o argumento dele é falho porque não atinge o leibniziano. Pode atingir, e isso é bom falar, que eu não tô querendo elevar todos os argumentos do desígnio. Tem argumentos de desígnio muito ruins e tem argumentos de desígnios muito bons. Esse do design do inteligente que o Espírito falou, para mim é um exemplo do muito ruim. O do Leibniz, para mim, é muito bom. Tão bom que me dá raiva de vez em quando. O do Leibniz é bom mesmo. Agora, Eu fui muito sutil quando eu falei o seguinte: o Heisenberg, ao ser perguntado sobre a hipótese de Deus, ele falou: olha, essa hipótese de Deus ela é irrelevante. Sem essa hipótese de Deus, a gente consegue avançar na física teórica sem nenhum problema. Quando eu falei que a hipótese do desígnio é irrelevante, eu quis dizer, fazer uma analogia com Heisenberg. A hipótese do desígnio é irrelevante, porque, ao meu ver, parece que a lógica ela se desenvolve com ou sem essa hipótese. Aí entra no critério que o Alan falou, né? Pragmatista. aí é o critério pragmatístico que eu falei, que é o que compra. Só que aí o que um leibniziano vai responder. Então você vai ter que fazer uma ciência que abra mão do princípio de razão suficiente. Então, se vire, o leibniziano vai falar assim: se você está falando isso, sua ciência aí ateia que você está defendendo, então tente fazer uma ciência sem o princípio da razão suficiente. Eu quero só ver o que você vai fazer. Eu não estou falando que não é impossível, entendeu? É a aposta que o Leibniz ia fazer. Porque Deus não é só uma parte da teoria, é um sistema todo fechado, coerente. E aí, por ter Deus garante um princípio que chama princípio da razão suficiente. E é o que esse princípio da razão suficiente vai dizer? Que para cada fenômeno, você sempre pode determinar uma razão suficiente para explicar o porquê ele ocorre. Ou seja, você praticamente diz para cada fenômeno todo tem explicação. Isso. A razão suficiente é isso. Exatamente. Então, e se a efetivação da possibilidade de um mundo no mundo atual é um fenômeno, então isso também exige uma explicação. É foda combater esse tipo de coisa, é foda, cara. Não é coisa que você senta 2 minutos na carteira e descarta, não. De fato, eu concordo com a experiência, eu concordo com o positivismo. Na verdade, o que da questão é que a ciência vai depender se você vai acreditar nisso ou não. É isso que até entrei na discussão com o pessoal por WhatsApp. O que é importante é você estabelecer um campo científico em que independe se eu sou leibniziano, você é newtoniano, o cara é darwinista ou o cara é piagetiano. O importante é que dentro do campo instrumental que a gente está trabalhando, a gente consiga progredir todo mundo junto, independente das nossas concepções particulares de por que aquilo funciona. Das finalidades do positivismo lógico é isso, entendeu? Criar uma ciência que você possa ter essas convicções filosóficas, religiosas, ideológicas à parte e que elas não influenciam diretamente no seu desenvolvimento científico, que é algo que poderia acontecer em outros campos teóricos. Esse é um resultado, não estou falando que isso é um pressuposto, esse é um resultado que o positivismo quer alcançar por meio dessa teoria.
Por isso que eu não descarto o positivismo lógico, como eu vejo a maioria das pessoas descartando. Porque em questão de valores, ele é muito interessante. Eles Só podem que, ter partido... Pô, só que desculpa, pode. aí, voltando para aquele, desculpe interromper, porque para pegar o fio da meada, voltando para aquele exemplo que eu dei do elétron, se a gente for estudar o spin, a gente consegue explicar por que isso acontece. Quer dizer, na verdade, consegue explicar como isso acontece. E aí, a gente não consegue dizer o porquê, a gente diz como isso acontece, mas não diz o porquê. E aí, ao que me parece, chega num limite de linguagem em que a física é insuficiente, podemos dar incompletude, né? Aí a física ela é insuficiente para explicar o porquê. Ela diz como que o princípio do spin funciona, mas não diz o porquê. Ela não tem ferramenta suficiente para explicar esse porquê. E aí, eu acho que, fazendo um link com o Wittgenstein, é um limite claro da linguagem. É, o problema de pegar essas coisas assim é que a gente nunca sabe se não há um porquê ou se ainda não conseguiram estruturar uma teoria que fala do porquê. Então a gente nunca sabe quando a gente atingiu os limites teóricos de algo. Por exemplo, se você pegar Newton, Eu acho que quando a gente não consegue mais falar sobre aquilo, é um bom indicativo. mas esse é o ponto. A gente, enquanto humanos, dentro dessa influência cultural, histórica, social, somos impossibilitados de falar isso. Mas isso quer dizer que uma outra comunidade posterior a gente, que tenha desenvolvido outros conceitos, etc, 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 é impossibilitada de falar sobre isso? O que você constatou foi, de fato, um limite teórico da sua disciplina? Ou você simplesmente constatou um limite, como pode dizer? Eu acho que eu usei errado, né? Você constatou um limite objetivo da sua disciplina, onde depois disso você não pode saber de mais nada, um limite epistemológico, ou foi um limite terminológico, conceitual, atual da sua disciplina? Cognitivo, né? Cognitivo também. É muito Porque difícil. assim, um exemplo que a gente poderia dar, por exemplo, o próprio Kant fala na Crítica da Razão Pura que a lógica está fechada, que não teria como ter desenvolvimento posterior àquilo, né? Que tudo que havia para se trabalhar em lógica já tinha sido posto na mesa, assim. Então, no entanto, o que a gente vê é que ele está datado, digamos assim, referente à concepção que ele tinha, né? Porque considerando que durante toda a Idade Média só houve uma elaboração, uma sistematização e organização da lógica aristotélica, fazia sentido para o Kant pensar isso, mas a gente vê no finalzinho do século XIX e durante o século XX que o buraco é mais embaixo, que a lógica não acabou ali, né? Então, poderia pensar, né, se a gente vamos se botar no lugar do Kant, que hoje em dia esses limites existem por uma questão de que é um limite da disciplina mesmo, e não um limite cultural, sócio-histórico, como o Alan falou, que nos impossibilita cognitivamente de entender isso, né? Perfeito. Perfeito mesmo, sem entrar nem pouco. Agora a questão que eu queria retomar um ponto que o Alex falou, que ele colocou a questão do Kripke, e realmente a resposta que o Kripke dá é muito boa, porque ele resolve esse problema do... Não, ele não resolve, não sei se ele estava preocupado com esse problema, mas eu acho que sim, porque que envolve metafísica necessariamente. Ele resolve esse problema colocando como mundo atual, a depender do ponto de vista do objeto intrasistemático do mundo possível. Pronto, resolveu o problema. Só que aí a história não acaba em Kripke, né? Aí a gente lembra de um teórico que o Adilson estuda, que é um estudioso e muito influente em lógica modal a partir de mundos possíveis, que aí você percebe que ele coloca Deus, coloca argumento de desígnio, e ele tenta legitimar tudo isso por meio de lógica modal. É o Plantinga, né? É o Plantinga. Plântica está nesse território que eu estou falando, de colocar Deus na jogada dentro de uma semântica de mundos possíveis,
dentro de uma semântica realista de mundos possíveis e criando argumentos probabilísticos barra modais em prol de você considerar Deus como um dispositivo teórico dentro da sua disciplina. E aí ele vai criar argumento que, na verdade, isso é necessário para sua disciplina ser coerente. Aí entra na filosofia analítica contemporânea. Ou seja, o Kripke dá uma resposta interessante. Eu realmente concordo com o Axel. A resposta de que o mundo atual é uma questão de perspectiva do objeto interno ao mundo possível, eu acho realmente muito interessante. Então, eu não sei, é só um adendo, eu não sei se isso é uma afirmação direta do Kripke, assim, mas eu sei que isso é possível depois da semântica de mundos possíveis elaborada por ele. Porque vai ter algumas distinções de alguns autores referente a isso, por exemplo, né? Principalmente no que tange a existência desses mundos possíveis. Porque para uns vão considerar que a atualidade do mundo se refere ao critério para a gente dizer que o mundo existe. Só existe o mundo atual, por exemplo. Aí alguém poderia argumentar isso. Por outro lado, tem outros que não, que tem até aquele autor da Barbona, que eu esqueci o nome dele, cara. Caramba, eu Ele- também esqueci. né? Sei. Ele tem Lewis. Isso. David Lewis, né? David Lewis. David Lewis. Que vai considerar que a existência parte da possibilidade do mundo existir, não só da atualidade, da efetividade dele. Eu não sei se isso é uma coisa do Lewis, se isso é uma coisa do Plântica, mas eu sei que isso é possível depois da semântica do Kripke. Cara, realmente. Muita discussão a partir disso. Tudo isso por conta dessas ideias de mundo possível, né? Que eu ainda defendo que foi o Wittgenstein que colocou isso na parada. Tinha lá o prenúncio do Leibniz, mas isso foi considerado um sistema metafísico fechado, né? Que nada, Depois... foi o Aristóteles, rapaz. Aristóteles já tinha uma lógica modal. Não, de fato a Aristóteles já tem uma lógica modal, mas tipo, essa ideia de criar uma semântica para explicar uma lógica por meio de mundos possíveis, é porque o Kripke foi a lógica modal, né? Na minha defesa, o Wittgenstein propõe a semântica de mundos possíveis para explicar, para dar semântica à lógica proposicional. Eu acho que a diferença é que o Kripke ele vai estruturar essa semântica formalmente. Porque ele vai definir verdade justamente no sentido de aquilo que é, no caso, né? Que aquilo que é o caso em todos os mundos possíveis, aquilo vai ser necessariamente verdadeiro. Tipo, eu acho que no tratado também é formal. Não pode ser, como pode dizer, a partir de uma anotação, mas parece que Não, no então, tratado é mas é uma formal. semântica formal, você vê? Não, semântica formal não. Até porque eu não sei até hoje o que é semântica formal. Eu sei a definição genérica, mas tipo, concretamente, para mim, ainda é obtuso. Porque eu confundo semântica formal com teoria dos modelos, por exemplo. Confundo muito. E são coisas diferentes. São coisas diferentes. São. Ter semântica formal é diferente de você criar um modelo para um determinado sistema formal. Agora, eu não sei diferenciar. Eu acho que a teoria dos modelos é um exemplo de uma semântica formal. Porém, há outros, né? Mas o problema não é problema, né, na verdade. É que você, a partir de um estudo de modelos, você estuda a sintaxe de um sistema. Isso é muito estranho. Sim. Então você não está estudando. A depender do seu estudo com a teoria dos modelos, você na verdade está fazendo um estudo sintático de um sistema formal. Que é foi uma coisa que eu me assustei quando estava lendo no grupo passado, que tem estudos que são da seguinte forma. Você tem um determinado sistema formal, e esse sistema formal, para qualquer interpretação que você dê a esse sistema, todas as interpretações entre si são isomórficas no sentido que tem as mesmas consequências.
E aí, quando isso acontece, ou não as mesmas consequências, desculpa. Você tem correspondência entre consequências do sistema e de outro. E quando isso acontece para qualquer interpretação, você chama isso de monomórfico. Porém, tem sistemas que, se você variar a interpretação, você obtém, como pode dizer, com consequências distintas que não são correspondentes de um sistema para outro. Então, quando isso acontece, esse sistema formal você chama de polimórfico. E isso é muito, muito louco, porque monomórfico e polimórfico são características sintáticas de um sistema formal, não propriamente semânticas. Mas você faz isso a partir de um estudo semântico. Porque eu ainda tenho a tese que eu tinha anos atrás, assim, de que a única diferença substancial entre a semântica formal, digamos, e uma estruturação meramente sintática é que na semântica você atribui uma hierarquia linguística. Só isso. Então, para que você possa falar, por exemplo, do que significa uma determinada expressão numa linguagem objeto a partir de uma metalinguagem, né? Aí o Task ele vai levar isso a várias consequências, supondo linguagens em diferentes contextos, né? Por exemplo, e que essa metalinguagem ela é linguagem objeto de uma outra metalinguagem e indo assim ad infinitum, só que dentro de um aspecto formal, que confesso que eu não me debrucei muito sobre isso porque é um tanto quanto complicado. Então, Mas isso que você falou, é exatamente, eu acho que onde o tratado tá cutucando na ferida. Porque isso que você falou é realmente uma. hierarquia. Não, é uma hierarquia que é instrumental para tentar resolver um problema intrasistemático formal. Só que o Wittgenstein já prenuncia isso analisando a teoria dos tipos do Russell. E ele vai falar bem assim, olha, isso é um desenvolvimento artificial que você... Claro que eu tô pegando analogicamente, né? Isso é um desenvolvimento artificial instrumental para uma coisa que, na verdade, é regressão infinita. Quando, na verdade, o que você está querendo dizer é algo que só pode ser mostrado. Uhum. Tipo, em outra análise, né? Para falar algo concreto, para não ficar no abstrato. Acontece muito isso. Vamos estudar lógica proposicional, bora? Bora estudar lógica formal proposicional, bora? Vamos introduzir a conjunção. Como posso dizer? Vou definir o operador de conjunção. Aí eu defino o operador de conjunção semanticamente. Eu uso o quê? A linguagem natural. Tá, mas para a linguagem natural ceder essa característica para a linguagem formal, você tem que assumir que essa linguagem natural tenha aquilo que você está tentando capturar com a linguagem objeto. Então, no final das contas, a pergunta que fica, sim, mas qual é o fundamento desses problemas filosóficos que o Russell está tratando? Que é isso que o Russell está se preocupado. Quando ele está falando de constante lógica, ele não está pensando na conjunção no sistema do princípio. Não, ele está pensando realmente nessa estrutura geral de você coligar duas proposições, não importando na linguagem particular que você está falando. Tanto que o termo proposição é cunhado, de fato, para você se libertar das amarras linguísticas de um sistema concreto. Ou seja, alguns pensam que isso é solução filosófica, mas não é. E aí o que o Wittgenstein vai falar, que na verdade essas estruturas são porque qualquer linguagem que o ser humano possa produzir, isso é claro que a interpretação do tratado, né? Qualquer linguagem que o ser humano possa produzir que representa um estado de coisas, tem essa estrutura. É necessário que qualquer linguagem que a gente construa tenha essas estruturas. Por isso que a semântica formal é possível, no final das contas. Por isso que você pode criar uma equivalência entre sistemas formais de lógica diferentes. Porque toda linguagem que espelha o mundo de uma certa maneira vai ter esses aspectos. E isso você nunca vai poder dizer de maneira derradeira ao final. Você pode criar
esses problemas da hierarquia, né? Você fala sobre a estrutura da linguagem de um no meio da linguagem de outra. Só que aí, para falar da outra linguagem, você vai ter que criar uma terceira, e aí uma quarta, e aí uma quinta. Aí fala assim, cara, só cria uma anotação e mostre. Por exemplo, eu vou mostrar essas questões de verdade e falsidade por meio de uma tabela. Vou criar uma tabela e vou te mostrar o que é o conectivo lógico de conjunção. Esse negócio de, duas proposições são verdadeiras se somente... Não, aqui, ó, tabela verdade. Ó. Isso aqui eu estou te mostrando. E eu vou definir o conectivo por meio dessa mostração dessa tabela para você. Eu também tenho outro método. Se você não gostar da tabela, eu vou mostrar aquele método das chaves, se você preferir. Eu acho que é nesse ponto que o Wittgenstein está. Pode dizer, Felipe, desculpa. Ao que me parece, o Silva, ele vai de encontro com algumas teses humanistas, por exemplo. Algumas correntes humanistas, na verdade a maioria delas, possuem teses de que, de uma maneira geral, claro, não negando o lado, entre aspas, mal do ser humano, mas de uma maneira geral, os humanistas acreditam que a humanidade, como uma espécie de consciência, entre aspas, cósmica, vai se encaminhando para o bem, entre aspas, novamente. E aí, de modo geral, é como se o ser humano tivesse se encaminhando para o melhoramento e o entendimento do que é o ser humano, de modo global. É isso aí, de modo global. E aí, ao que me parece, o Silva, ele vai de encontro a isso, né? Que exista, de modo global, uma certa consciência humana que vai se encaminhando para o melhoramento do ser humano como todo, né? Ou seja, ele nega uma espécie de vocação ontológica, digamos assim, que o ser humano, de modo geral, teria, no caso, como assume as teses humanistas. E aí eu fico enxergando talvez uma contradição dele, que é o seguinte, ele parte do fato de que é o caso de que um estado de coisas aconteceu para que a gente pudesse estar aqui, ou seja, ele parte ele assume, esqueci aquela palavra lá, desígnio, lembrei. Ele assume, de certa forma, um desígnio para o nosso universo, mas nega que haja um desígnio de uma consciência humana. Então, me parece meio contraditório isso. Só acho que não sei se entendi bem, mas eu acho que ele fala do desígnio como algum tipo de explicações, né? Porque a gente tem determinadas explicações científicas que a gente, no fenômeno, a gente propõe um fim, tipo, teoria da evolução. Teoria da evolução é um tipo de explicação desse tipo, em que a gente tem um fenômeno que funciona para um determinado fim. Qual é o determinado fim? Que uma determinada espécie esteja adaptada ao ambiente. Isso é um fim, de fato, no sentido do termo. Então, essa explicação é finalista, mas só se aplica ao fenômeno descrito. Então, eu acho que O que dizem as teses humanistas é que o ser humano vai chegar a essa tal consciência de humanidade e aí a gente não vai ter um governo, vai ter um governo mundial que vai olhar pelo mundo, não vai fazer sentido a ideia de Estado-nação, por exemplo, armas também não farão sentido. E aí é como se a humanidade estivesse se encaminhando para essa evolução de consciência. Né? E ao que me parece, ele parte do pressuposto do desígnio para que esse seja o melhor dos mundos, mas nega essas teses humanistas. Então me parece contraditório, repito. Mas, Expedito, eu não acho que ele esteja, em momento algum, aceitando o desígnio, não. Ele está justamente argumentando o contrário disso, assim. Mostrando que o desígnio não tem sentido de acordo com a concepção de sentido da Escola de Viena. Mas do Círculo de Viena. Mas eu levantei a mão por outra coisa, assim. Já são 6h23.
Aí nesse instante tem o outro grupo que eu tô organizando e tal. Aí vai ser a reunião primeira, né? Aí eu vou dar um T aqui para poder comer, sei lá, alguma coisa, né? Dar uma respirada para o próximo grupo. Aí eu tô saindo, viu? Não, perfeito, Alex. Que bom que você fez isso, porque na verdade o grupo para ser até 6h15. Só que eu fiquei mais, porque isso que eu acho bacana desses grupos de estudos que a gente está fazendo aqui. Porque na verdade, quando a gente lê o texto e se reúne, o que a gente produz é filosofia. Isso com um Uhum, grupo de estudo com Moisés, isso com um grupo de estudo, outros que eu participei. Tipo, o fato, a gente usa o texto e, no meio de uma forma dialética, a gente começa a defender posições que, na minha perspectiva, são inéditas. Assim, eu escutando você, eu nunca li algo equivalente ao que você diz. Eu penso por analogia que você lembra algumas coisas que eu já li e eu consigo perceber a sua influência. Mas o que você disse agora na reunião, eu não li no artigo X. uhum. Ou o que o Expedito falou nessa reunião, eu também não li no artigo Y. É por isso Parece que que é isso, né? e são posições bem coerentes, bem argumentadas também. São profundas, não são simplesmente opiniões jogadas. Isso que eu fiquei bastante interessado, principalmente nessa reunião aqui. Acho É que isso isso que me vale. motiva a estar aqui também toda sexta, né? Apesar do É, tempo. eu Por mim, gostei a muito gente da continua discussão. depois. É, mas eu acho que esse argumento da gente teria muito pano para manga, assim. Mas enfim, a gente continua depois isso daí. Valeu, galera. Vejo Valeu, vocês semana que vem. Também vou até. nessa. Tchau, tchau. Obrigado pela reunião. Valeu.